sou a Carolina Gaspar, da Calima, uma agência de design e comunicação estratégica de Leiria. Bem-vindos ao podcast Manual de Instruções, um podcast que pretende mostrar o percurso de vários profissionais da nossa região que se destacam nas suas áreas. Antes de começarmos, não se esqueçam de seguir a Calima nas várias plataformas, Facebook e Instagram, e de colocar gosto neste vídeo do YouTube ou de dar muitas estrelinhas neste podcast no Spotify e na Apple. Este episódio do Manual de Instruções teve o apoio de produção da Forma Audiovisuais, que nos ajuda a ter uma imagem e um som totalmente profissionais, e duas marcas incríveis que nos ajudam a ter este cenário fora da caixa, a Interlovers e a Papaya Concept Store. Só posso deixar um grande obrigada a estas empresas que acreditam em nós. A nossa convidada de hoje é a Joana Marcelino. Formou-se em Arquitetura em 2002 pela Universidade de Lusíada de Lisboa, mas é muito mais do que uma arquiteta. A Joana é apaixonada pela arte. Faz projetos de arquitetura, design de interiores, design industrial e ainda design floral. Tudo a partir de Leiria, no Joana Marcelino Studio. Recentemente lançou uma nova área no estúdio, o Flowers and Ceramics, um projeto que combina a beleza floral da natureza com a cerâmica, tudo 100% português e que a tem levado por várias vezes a programas de televisão. Apaixonada e transparente com a sua arte, Joana, seja muito bem-vinda ao Manual de Instruções. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui hoje connosco. Nós vamos fazer aqui uma parte inicial com umas perguntas muito rápidas. Joana, qual é uma página de internet que vê todos os dias? Dizine. Dizine? Ok, para inspiração, não é? Sim. Uma memória de infância? Ir à padaria, buscar o pão quente e levar a manteiga já num saco para vir a comer pelo caminho. É uma memória visual e também de olfato, não é? Exatamente. Uma palavra preferida? Mãe. Mãe. E o que é que a inspira? Bom, essa é a pergunta mais difícil e se calhar estaria aqui todo o programa a falar sobre isso. Temos tempo. Basicamente, tudo me inspira, desde as paisagens, as pessoas, o comportamento humano, a vida em família também é extremamente importante. Desde pequenina que sou apaixonada pelos detalhes, pelos pormenores, por olhar para as coisas, penso eu de uma perspectiva diferente. E foi isso que me acabou por me trazer onde eu estou hoje. Ok, então vamos começar pelo início, não é? A Joana formou-se em Lisboa, na Universidade como arquiteta. Sim. E depois, como é que foi? Sim, a paixão pela arquitetura nasceu desde muito nova. Acho que no início não sabia que seria arquiteta, sabia que seria desenhadora de casas. Era o que eu queria ser quando era pequenina, com os meus 6 anos. Depois fiz o meu percurso normal, estudei no Juncal até ao 9º ano, depois vim estudar para Leiria Artes, portanto fiz o 10º ao 11º. Ingressei na Universidade de Lusíada para fazer o ano 0 e acabei por ficar lá para fazer a faculdade. Durante o curso é extremamente agressivo do ponto de vista em que nos forma e muda o nosso olhar, portanto, sobre a paisagem, sobre a construção, dá-nos ferramentas bastante intensivas de como o fazer, mas havia uma perspectiva que não era de todo trabalhada durante a faculdade, que era a dos interiores, portanto, do que é que veste então a arquitetura, e que sempre foi uma preocupação constante na minha vida. Eu sempre gostei muito de ver as casas das pessoas, a minha mãe tinha imenso jeito para a decoração, portanto nós vivíamos numa casa muito bonita e desde logo de cedo percebi que tinha que trilhar o meu caminho sozinha, portanto estamos a falar em 2002, na altura nem sequer ouvia falar arquitetos a fazer interiores, mais para os decoradores ou interioristas, e eu desde muito cedo, desde que comecei a mexer na arquitetura, queria completar a arquitetura com a decoração. Então comecei à procura de informação, através de cultura visual, as idas às feiras, as viagens, estar atenta sempre aos melhores, ao que melhor se fazia lá fora. E a pouco foram aparecendo clientes que cultivavam também dessa cultura e queriam ter realmente um profissional à frente, quer da arquitetura, quer dos interiores, e sendo o mesmo, para eles facilitava-lhes imensa comunicação e que o projeto também fosse interpretado de uma forma global, porque tanto a arquitetura como os interiores têm muito a ver com psicologia,
com a interpretação que nós fazemos do cliente, e a pouco eu fui crescendo com os clientes, basicamente. Portanto, o estúdio, quando abriu, a Joana saiu, quando começou a trabalhar enquanto arquiteta, abriu logo o estúdio. Eu fui fazer o estágio para a Câmara Municipal de Porto Mós, foi lá que comecei o exercício da minha vida profissional. Estive lá durante 3 anos e meio e abri o estúdio, portanto, eu entrei na Câmara em 2003 e abri o ateliê em 2005. Portanto, acabou por ser mais ou menos, sim, paralelo. E então começou logo com essa abordagem, não foi uma coisa que surgiu mais tarde? Não, aliás, na Câmara Municipal eu consegui fazer projetos de arquitetura também, obras públicas, nomeadamente escolas, ampliações, etc. E já na altura eu tinha essa preocupação, sempre foi uma constante na minha vida, quer profissional, quer pessoal. Está tudo ligado, sim, não é? Sim, sem dúvida. Então, e acha que o mercado aqui de Leiria estava preparado para essa abordagem? Não, de todo. Ou aliás, até de Portugal, não é? Não sei. Sim, estamos a falar de um país extremamente fechado, começou a abrir ao mundo e às novas abordagens, ao design contemporâneo, talvez há cerca de uns 5 anos, que é mais ou menos quando Portugal se abre ao mundo, e quando imensos profissionais conceituados também lá fora começam a olhar para Portugal e vêm cá trabalhar já, e neste momento já cá vivem também alguns deles. Leiria não estava todo preparada, mas eu era muito nova, portanto, estava eu preparada para fazer o caminho devagar. É claro que hoje olho para trás e penso, meu Deus, como é que é possível? Porque não se pode efetivamente dissociar uma coisa da outra, e nós, quando estamos a ser contratados por um cliente, nós temos que ter uma espécie de uma visão raio-x e antecipar o futuro, e fazer com que a obra, quer a construção, não é? Que fica durante anos e anos, quer os interiores, perdurem ao longo do tempo. E isso ainda associado à identidade do cliente ou dos valores que ele quer passar. Portanto, olho para trás e penso, teria que ser esse caminho. Foi lento, eu costumo dizer que em Leiria move montanhas, mas efetivamente elas estão cada vez mais fáceis de subir, e acho que as pessoas, principalmente depois do confinamento, conseguem perceber a importância, não é? A importância, sim, do que é ter um projeto de arquitetura com qualidade e viver uns interiores que nos tragam conforto e tranquilidade que todos precisamos. Portanto, essa evolução, diria que veio um bocadinho também com toda a evolução que aconteceu na nossa sociedade, fruto das redes sociais e da abertura a tudo o que existe lá fora, não é? Sim. Eu estava muito atenta ao que é que se fazia lá fora, sempre com o olho posto lá fora, sempre. E fui trilhando o meu caminho. Não foi nada premeditado, portanto, uma coisa eu sabia, eu gostava que o Joana Marcelino inspirasse as pessoas e que, não sei se é daqui a 5, se é daqui a 10 anos, se é daqui a 15 ou 20, que as pessoas saibam efetivamente que existe um estúdio no centro de Portugal, em Leiria. Provavelmente nunca irei sair daqui desta cidade, até porque tenho filhos pequenos e é aqui que eu gosto de viver e que eu gosto de os criar em segurança e em paz. Mas gostava que o nome ficasse, assim, na vista e na memória das pessoas. Então, e pelo meio, lá está, teve 3 filhos, não é? Sim, tive. Como é que se movem essas montanhas, não é? Sim, efetivamente lá está. Viver em Leiria é uma cidade fantástica. Claro que a nível profissional, se calhar o caminho é mais lento do que se vivesse em Lisboa, no Porto, ou lá fora, não é? Em Paris, Londres, Nova Iorque. Que sempre foi uma aspiração, mas assim que fui mãe percebi que efetivamente esta cidade me traria condições. Eu costumo dizer que o tempo aqui acaba por ser... portanto, aproveito cada minutinho, não é? Não passo tempo no trânsito, portanto, vou levar os meninos à escola a pé, portanto, faço as compras no bairro, na rua. Portanto, tenho uma vida muito facilitada a esse nível, o que me permite que depois esteja bastante focada no estúdio e que consiga trabalhar o mais tempo possível. O estúdio é no resto de chão do prédio, nós moramos no último piso do prédio, portanto é só subir e descer as escadas. Trabalho em casa, quase, Trabalho não é? em casa, e eu gosto mesmo muito de trabalhar em casa. Pois, então, se vive os espaços desta forma, sim, faria todo sentido. Acho que era impossível ter um espaço com o qual eu não me identificasse e que não me sentisse em casa. Acho que os clientes sentem isso, as pessoas que entram no estúdio sentem bastante esse aspecto. Então, e a nível da cidade, não é? Porque a arquitetura tem um papel importantíssimo, não só na vida pessoal, não é? Mas na nossa vida enquanto sociedade. Como é que vê
a evolução ou o caminho que ainda pode ser traçado aqui na nossa cidade de Leiria? Eu acho que ainda há bastantes coisas a fazer. Efetivamente, nós vivemos numa cidade inequivocamente com imensa qualidade. Acho que já começamos a ter imensos espaços verdes. Há algum cuidado também a esse nível. E mesmo com a malha urbana já começa a haver outro tipo de preocupações, e a nível ambiental também. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. Eu costumo dizer que para um projeto a primeira pedra deve ser uma árvore. E será este o longo caminho a trilhar. Eu acho que nós devemos estar sim preocupados com a construção e com os projetos e em trazer, portanto, área para as pessoas habitarem, mas efetivamente a preocupação deve ser tanta ou mais com os espaços verdes. Acho que deveria ser igual até. E acho que a esse nível ainda falta trilhar um longo caminho. Eu gostava que as pessoas pensassem em construir prédios ou casas, mas que pensassem tanto na concepção delas como na concepção de um jardim ou de um espaço público verde. Acho que é extremamente importante para que nós consigamos viver não só em Leiria, mas no país e em todo o planeta. No mundo, não é? Sim, no mundo todo, sim. O que nos traz, no fundo, à outra parte do trabalho ao novo projeto, sim, sim. Que é esta paixão pelo natural. Sim, verdade. Como é que isto apareceu? Meu Deus, é incrível, porque sempre tive a preocupação, quando fechava a decoração de uma casa, de deixar um ramo de flores com bilhete à cliente. Mas normalmente ia, num caso de Leiria, para as flores do lixo, até a Dona Graça, e faça assim, faça assado. Portanto, eu não punha a mão na matéria. Entretanto, com o primeiro confinamento, eu e o meu marido decidimos casar, na presença dos nossos 3 filhos, e fui obrigada a fazer uma festa em casa e onde tratei de tudo. Portanto, estava tudo fechado, não é? Foi mesmo ali no primeiro... Fizemos em casa, numa quinta que a família tem no Juncal, e tive que fazer os arranjos florais. E comecei a perceber que efetivamente era uma matéria que eu gostava imenso de trabalhar. A pouco e pouco fui fazendo também para me distrair e para me tirar algum stress no estúdio, para o estúdio, e os clientes começaram-se a interessar. Entretanto, com o Cool Hunting Society, a formação que temos dado no estúdio, em conjunto com a Wanda Jorge, e a Wanda é caça-tendências, portanto tem a sua Cool Hunting Society, e disse-me: Joana, preciso falar contigo, acho que tens aí uma área, tu não sabes, mas tens imenso jeito para as flores, e eu acho que tu devias lançar um projeto, a chegar ao Natal, acho que faz imenso sentido, as pessoas efetivamente estão todas a olhar para a casa, e é um prolongamento do teu trabalho, no fundo. Eu vou-te ajudar e embora lá lançar o projeto. E eu normalmente sou bastante atenta àquilo que me dizem, tanto negativamente como positivamente. Fiquei surpreendida, tipo, agora não tenho tempo de ir fazer nenhum curso, não tenho tempo de fazer nada. Joana, tu vais conseguir, os princípios são os mesmos. Se tu fores a ver é o que aplicas no projeto, passas a aplicar nas flores. Prepara-me lá então uns arranjos, marcamos a sessão para daqui a 2 semanas, a sessão fotográfica. Foi tudo assim? Sim, e eu a fiz acontecer. O estúdio tem essa vantagem de fazer acontecer. Eu costumo dizer que é um laboratório de ideias que está aberto. Já o transformei numa galeria de arte, num local para dar uma festa, para as formações da Cool Hunting Society. Portanto, é um espaço muito versátil, onde eu me sinto verdadeiramente inspirada para criar o que quer que seja. E fizemos acontecer e lançámos o projeto. E tem sido uma agradável surpresa, porque efetivamente com a arquitetura e com os interiores, o cliente tem que me procurar para o efeito, não é? Tem que estar na minha linguagem, tem que se identificar comigo. É um processo, se estivermos a falar de arquitetura, entre fazer o projeto, licenciamento e obra, estamos a falar mais ou menos de 1 ano e meio, 2 anos. Os interiores mais rápido, 4 a 5 meses. Mas as flores chegam no mesmo dia. Portanto, eu crio a matéria, não é? A matéria está criada, aliás, crio o arranjo e no mesmo dia chega até à pessoa. E é extremamente gratificante poder tocar as pessoas através de uma matéria tão bonita que é a natureza, no fundo, não é? Que são as flores. E tão simples, não é? Sim. Que muitas vezes até tão pouco... Sim, estamos à volta dela e nem olhamos. Exatamente. E é engraçado, porque com o estúdio eu sempre tive a preocupação de também ter uma vertente educacional. Eu sabia que Leiria não estava preparada para o estúdio, mas... não sei como, sabia que
que de alguma forma poderia influenciar as pessoas, principalmente os mais jovens, que estão sempre super atentos e que já dizem às mães para irem lá fazer os quartos, querem fazer os seus quartos lá. E no fundo as flores acho que têm aqui também uma função de despertar as pessoas para aquilo que é a natureza e para aquele mimo que todos precisamos em casa e que às vezes não custa dinheiro. Todos nós podemos ir apanhar uma flor ao jardim, à praia, e traz um mimo, um conforto para a casa que é inexplicável. Portanto, é a natureza. A natureza fala por si própria. Então, se pudesse dar um conselho à Joana, que estava agora a sair da universidade ou então a sair da Câmara de Portimós, que estava a abrir o estúdio e que se calhar até pensou, será que isto vai dar certo? Todos nós, em algum ponto, pensamos isso. Se lhe pudesse dar um conselho, o que é que lhe dava? O melhor conselho que eu posso dar é realmente nós tentarmos descobrir o que nós gostamos verdadeiramente de fazer, a nossa vocação. Pode não estar logo explícita, portanto podemos ter um longo caminho a trilhar. Não faz mal. O que interessa é... Não faz mal o tempo que se demora a... O que... Eu emociono-me sempre quando falo disto, porque eu gosto mesmo muito daquilo que faço. Eu acho que nós precisamos de ser honestos, tanto na vida pessoal como na vida profissional. E para nós fazermos passar a nossa mensagem e para as pessoas acreditarem em nós, elas têm que sentir a nossa verdade. E acho que, acima de tudo, é seguirmos os nossos sonhos, acreditarmos em nós próprios e sabermos quem nós somos, não é? Para poder trilhar o caminho até lá chegar e podermos ser felizes, porque o trabalho é extremamente importante. Nós passamos mais tempo a trabalhar do que em casa. O contexto de trabalho, por vezes, também é muito duro. Portanto, se nós não gostarmos e não amarmos bastante aquilo que fazemos, os dias são mais difíceis do que fáceis. E, efetivamente, os meus dias são extremamente fáceis. Eu gosto muito de trabalhar, eu gosto de acordar e descer ao estúdio. Eu não olho para o relógio, portanto, só olho quando tenho reuniões à hora e detesto marcar reuniões à hora porque gosto de ter tempo para ouvir as pessoas. E eu sou feliz. Eu sou muito feliz no trabalho. Portanto, eu diria que... Quantas pessoas é que podem dizer isto, não é? Eu acho que depende delas próprias, sinceramente. Claro que também depende da sorte e das oportunidades que se abrem, mas nós também podemos criar a nossa própria sorte, sim. É um caminho. Sim. Até porque, se calhar, hoje em dia, cada vez menos é uma profissão para a vida, não é? A Joana começou como arquiteta, continua, não é? Continuo, os princípios estão lá e nunca vou deixar a arquitetura, que é a minha grande paixão. As outras estão todas associadas. Agora, claro, eu trilhei o meu caminho devagar, mas isso fez de mim a pessoa que eu sou hoje e isso também é extremamente importante. E, se calhar, há 14 anos, 15 anos, tinha 2 ou 3 clientes. Hoje em dia não tenho muito mais, mas aquilo que os clientes me dão e aquilo que eu aprendo com eles é extremamente importante e acho que também é preciso nós termos esta noção da gratidão e da humildade de perceber que não fazemos um caminho sozinhos. Portanto, crescemos. Somos todos um... Sim, em equipa, não é? Neste momento já tenho uma equipa também, já não consigo trabalhar sozinha no estúdio. Bem, eu não paro de me emocionar, portanto, eu falar do meu trabalho é muito complicado. Não, é bom, é bom. Sim, já devo muito à minha equipa também, que me acompanha nas minhas loucuras. Digo loucuras porque estou sempre à procura de coisas novas e de fazer mais e melhor. E os clientes que me dão oportunidades de crescer e de evoluir. Então, as pessoas que trabalham nas áreas criativas muitas vezes têm aquele medo da falta de ideias, não é? Sim. Como é que funciona a criação de uma nova... É que às vezes não é uma nova casa, é uma nova profissão, não é? Sim. Uma nova área de... Bom, eu nunca tive... É a inspiração, não é? Sim, eu nunca tive medo. Tenho essa sorte de não ter medo. Eu atiro-me para as coisas. Aliás, eu gosto muito de desafios. Não os entendo como alguma coisa que pode funcionar mal. Eu acho que vai sempre funcionar bem. Podem algumas coisas resultar melhor ou não. Depende de nós próprios, porque os nossos resultados são proporcionais às forças que nós fazemos penso eu. E eu olho para cada desafio como um processo de aprendizagem. Se eu não estiver muito confortável para o desafio que me estou a propor, tenho que investigar mais, tenho que tentar saber mais, tenho que tentar fazer ainda melhor, tenho que me superar a mim própria. Portanto, é sempre por esse caminho que eu vou. Excelente. Joana, muito obrigada outra vez por ter partilhado connosco um pouco daquilo que é o estúdio e também todo o crescimento que tem feito e que, de certo, continuará a fazer. Obrigada a todos
os que viram ou ouviram o podcast até ao fim. Despeço-me até ao próximo episódio com mais um convidado especial e até já!